E aí, gente? Beleza? Berg falando. E vamos dar continuidade ao estudo da química, tá? Já vimos que a química estuda a matéria e as transformações que ocorrem, né, na matéria. E já definimos o que é matéria. Então a gente vai hoje ver como é que essa matéria se apresenta no nosso mundo. Tudo aquilo que é tangível aqui no mundo físico é matéria. Tá? E essa matéria se apresenta basicamente de duas formas: na forma de substâncias ou na forma de misturas. Via de regra, é bem raro a gente encontrar isoladamente a matéria na forma de substância. Geralmente a gente encontra como misturas, mas vamos entender o que é cada uma dessas classificações para que a gente passe a compreender melhor. Tá? Primeiro, substância é uma forma constante da matéria caracterizada por ter entidades específicas. Como assim? Vamos falar português. Substância vai ser aquele exemplar da matéria que é feito de um único constituinte, que tem um único tipo de componente, uma única coisa que a compõe. Essa coisa que eu estou me referindo aqui o tempo todo com essa palavra, coisa, é o elemento químico, é o átomo, né? É o conjunto de átomos que compõem aquela substância. Então, se a matéria se apresenta com um único constituinte, se eu tenho um conjunto de constituintes que são únicos e que se repetem, eu tenho então uma substância. Para ficar mais simples, ela precisa apresentar um mesmo conjunto de átomos de elementos químicos em proporções próprias e definidas. Ainda está vago. Vamos continuar. Vejam só. Se eu tenho a matéria se apresentando de uma forma que ela tenha um único tipo de elemento, por exemplo, aqui o gás hélio. O gás hélio é uma substância que é composta única e exclusivamente por átomos de hélio isolados. Tá? O único átomo de hélio já é representante da substância hélio. Então veja que ela tem um único tipo de componente. Ela tem um único elemento químico, numa proporção definida, que é de 1, e isso aqui é a substância hélio. O oxigênio, esse ar que é essencial para a nossa respiração, ele também apresenta um único tipo de elemento. Nesse caso, o elemento oxigênio e dois átomos de oxigênio unidos formam a substância oxigênio. Tá? Veja que novamente tem um único componente e numa proporção já definida, dois. Né? Eu tenho sempre dois átomos de oxigênio unidos e isso forma a substância oxigênio. O ozônio, esse gás que protege nossa atmosfera da radiação solar, ele também é uma substância feita aqui no caso de um único componente, que é o átomo oxigênio. Eu tenho três átomos de oxigênio unidos e isso forma a substância ozônio. Temos diversos exemplos. Fósforo, no caso aqui o P4, que são quatro átomos de fósforo ligados de forma tetraédrica. Enfim, sempre que você se deparar com um composto cuja formulação, cuja sua constituição seja de um único tipo de elemento, não necessariamente um tipo de elemento, mas um conjunto de elementos que se repetem, a gente vai dizer que a gente tem uma substância. Tá? Por que eu estou dizendo que não necessariamente de um tipo? Porque nós vamos ver agora que as substâncias elas podem ser classificadas. Vão ser classificadas de duas formas: simples e compostas. Mas antes disso, vamos falar da atomicidade. A gente está vendo aqui que a gente tem substâncias que são feitas por um único átomo, substâncias que têm dois átomos, que têm três átomos, que têm quatro átomos. Então a gente pode classificar as substâncias puras de acordo com a quantidade de átomos, tá? Então nós vamos ter substâncias que são monoatômicas, que são aquelas que vão ter um único átomo de um elemento, diatômicas, que são aquelas que vão ter dois átomos de um elemento, compondo a substância, triatômicas, que vão ser aquelas que tenham três átomos de um mesmo elemento, compondo a substância, e por aí vai, tetratômica, se tiver quatro, e aí poliatômica, tá? Não vamos classificar
todas as quantidades, né? Monoatômica, diatômica, triatômica, tem mais do que isso, a gente chama de poliatômica, tá? E isso é uma classificação para as substâncias simples. Mas o que seriam substâncias simples e o que seriam substâncias compostas? As substâncias simples, como eu estou falando, são aquelas que vão ter átomos de um único elemento. Veja, aqui, apesar de ter 2 átomos, todos são átomos de oxigênio. Aqui, apesar de ter 3 átomos, são também de um mesmo elemento, oxigênio. Aqui tem 4, de um mesmo elemento, fósforo. E como é que fica quando é diferente disso? Quando é diferente, nós temos as substâncias chamadas de compostas, que são aquelas formadas por átomos de diferentes elementos químicos. Tá? A água, por exemplo, é uma substância que é composta. Ela vai apresentar átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Então eu tenho 2 tipos diferentes de elementos, então eu vou ter aí uma substância composta. O sal de cozinha, o cloreto de sódio, também é uma substância composta. Ele apresenta 2 tipos de elementos, o cloro e o sódio, o ácido clorídrico, a amônia, enfim. Toda substância que apresentar elementos químicos diferentes na sua composição, vamos dizer que ela é composta. Se apresenta um único tipo, dizemos então que ela é simples. Vale lembrar que quando a gente fala de substância, é importante lembrar que ela tem propriedades definidas. As propriedades e as características das substâncias são definidas. Como assim, Berg? A uma dada pressão, na verdade, a temperatura de fusão, a temperatura que aquela substância sai do sólido e vira líquido, é bem determinada. A temperatura de ebulição, que é a temperatura em que ela parte de líquido para gasoso, também é bem determinada, bem definida. A densidade, que é uma característica que a gente já falou, que é aquela proporção, aquela razão entre a massa e o volume, né, da matéria. Vejam só, a água, por exemplo. Água é água em qualquer lugar do universo. Se você pega a água aqui no Brasil ou lá no Japão, é água. As propriedades da água não vão mudar. Ela vai ser líquida, a temperatura ambiente, insípida, inodora, né? Não vai ter gosto, não vai ter cheiro. E ela sempre vai ser feita de átomos de hidrogênio e de oxigênio. Na pressão que a gente vive aqui ao nível do mar, a pressão de uma atmosfera, ela vai derreter a 0 grau. Entre 0 grau, quando você chega em 0 grau, se você tem ela líquida e resfria, você congela. Se ela já estava sólida e você aumenta a temperatura, você derrete. Então o ponto de fusão é a 0 grau. O ponto de ebulição é a 100 graus. Né? A temperatura que ela ferve, que ela ebule, parte do líquido para o gasoso. O álcool também é uma substância. Não importa se é aqui ou lá em Marte. Álcool é álcool. Tá? Estou me referindo ao álcool que a gente usa no dia a dia, o álcool etílico, que vai ter lá seu ponto de ebulição, acho que 68 graus, se eu não me engano. As propriedades são sempre as mesmas, tá? Então, sempre que a gente falar de uma substância, eu estou falando de uma forma constante da matéria que é caracterizada por ter entidades específicas formando elas, né? Que vão ter elementos químicos específicos formando ela e que as propriedades e as características dela são definidas, tá? Não importa onde você esteja, aquela substância vai ser sempre do mesmo jeito. Se você pegar um pedaço de ferro, ferro que eu falo a substância ferro, aqui, lá na Europa, lá em Marte, lá em Plutão, vai ser do mesmo jeito, tá? Densidade vai ser a mesma, ponto de fusão, ponto de ebulição, as propriedades químicas, as propriedades físicas, tá? Vão ser sempre a mesma. Então, quando a gente fala em substância, são compostos que têm sempre uma mesma composição e têm propriedades e características bem definidas, certo? Recapitulando o conceito de substâncias simples, são aquelas que são feitas de um único elemento, vão apresentar só um tipo de elemento, e as compostas, mais de um elemento. Aí a dica para a gente reconhecer quando é um único tipo de elemento, quando é mais de um tipo de elemento, vejam só. Deixa eu fazer uma coisinha aqui para facilitar, tá? A gente vai reconhecer o elemento químico da seguinte forma. Vou apagar isso aqui. Como é que eu reconheço
elementos. Na fórmula não. Na fórmula, as substâncias vão ser apresentadas da seguinte forma: NaCl, H2O, CO2. E vou botar uma mais complicadinha aqui. H3, PO4. Essa ainda não ficou tão ruim. Vamos pegar uma piorzinha, a gente vai entender. Al2, O3. Não tão complexas não, tão simples. Mas vamos entender aqui quantos elementos a gente tem em cada uma dessas, tá? Como é que eu vou identificar quando eu olho para a fórmula? Para saber se ela é simples ou se ela é composta. Cada letra maiúscula inicia um novo elemento. Então, foco na letra maiúscula, tá? Todo elemento químico, ele vai ter como principal diferencial iniciar sempre com a letra maiúscula. Então, hidrogênio, oxigênio. Deixa eu abrir isso aqui. Nitrogênio, fósforo, potássio, alumínio. Opa, tem duas letras, mas veja que a segunda é minúscula, tá? Sódio, cloro, tá? Então perceba, a letra maiúscula inicia o nome do elemento. Se for necessário adicionar mais uma letra, aí essa letra vai ser minúscula, tá bem? Deixa eu ver um exemplo. Aqui eu tenho N. N é nitrogênio. Aqui eu tenho Na, sódio. N já existia com nitrogênio, eu não poderia repetir. Então eu vou colocar uma letra minúscula para completar o símbolo e diferenciar do que já existe. E essa segunda letra ela precisa obrigatoriamente ser minúscula, porque aí eu consigo diferenciar que isso é um elemento. E qualquer coisa que vier depois vai ter uma letrinha maiúscula, como por exemplo aqui no NaCl. Então eu vejo que Na é um elemento e Cl é outro elemento, tá? Porque ó, uma letra maiúscula, outra letra maiúscula, tá? As letras minúsculas elas só completam o elemento. Então Na é um elemento, Cl é outro elemento. H2O não tem erro, né? H é um elemento, hidrogênio, O é outro elemento, oxigênio. E esse númerozinho aqui, a gente vai ver mais à frente, o que é que significam esses índices. Eles são sempre atrelados ao elemento que vem antes deles, tá? Então, por exemplo, CO2 significa que tem um C só e tem dois O. Al2O3 significa que eu tenho 2 Al e O eu tenho 3, tá? H3PO4 vai significar que eu tenho H 3 vezes, o P uma vez só e o O eu vou ter 4 vezes, tá? Então o númerozinho ele é relativo ao elemento que vem antes dele e eu reconheço o elemento químico pela letra maiúscula, tá bem? Só para completar aqui o que eu estava falando, N é nitrogênio. E por que cargas d'água? Sódio é Na. O que é que tem a ver sódio com Na? Geralmente o símbolo do elemento é dado com a primeira letra do nome do elemento. Então, hidrogênio com H, oxigênio com O, carbono com C. O detalhe é que essa nomenclatura não surge aqui no Brasil, tá? A maior parte dos elementos tem a simbologia dada pelo nome do elemento em latim. Então, sódio é natrium, então Na, tá? Potássio é cálium, então K. Fósforo é fósforos, com pH, então P, tá?
Então vejam só, o importante aqui é lembrar que quando eu vejo a fórmula de um elemento, de uma substância, eu vou focar no elemento identificando o elemento pela letra maiúscula. Cada letra maiúscula me apresenta um elemento diferente, tá bem? Isso vai me ajudar a saber se a substância é simples ou composta. Ó, gás hélio, HE. Deixa eu fazer aqui, opa, HE. Só tem uma letra maiúscula? É um elemento só. Gás oxigênio, O2, um elemento só oxigênio. Ozônio, O3, um elemento só, tá? Oxigênio. Já aqui nas compostas, água, H2O, percebo dois elementos. O hidrogênio são 2, e o oxigênio 1. Então, H2O tem dois elementos, é uma substância composta. O NaCl, como a gente estava vendo ali em cima, Na é um elemento, e o Cl, que é o cloro, é outro elemento. Então, NaCl, dois elementos, e aí eu identifico que é uma substância composta, tá? A amônia, que está ali embaixo, que é o NH3, tem dois elementos. O N é um elemento e o H, que aparece 3 vezes, é outro elemento. Tá bem? Então a gente vai conseguir identificar os elementos vendo o símbolo que aparece na fórmula química, certo? Foco na letra maiúscula. Recapitulando, substâncias vão ser compostos que apresentam uma forma constante da matéria, até as características, as propriedades são definidas e vão ter sempre um único constituinte que se repete. Vão ser simples se forem formadas por um único elemento químico e compostas se apresentarem mais de um elemento químico, tá bem? E aí a outra forma que a matéria se apresenta na natureza, e essa é bem mais comum, é na forma de mistura. E aí, como o próprio nome sugere, se é uma mistura, eu tenho duas ou mais coisas juntas. Nesse caso, substâncias. Se eu tenho duas ou mais substâncias, eu tenho então uma mistura. Vai ter sempre mais de um constituinte, tá? Por exemplo, o ar que a gente respira não é uma substância. No ar, nós vamos ter o oxigênio, verdade? Mas tem outras coisas. Tem gás carbônico, tem amônia, tem nitrogênio, tem uma série de coisas, tem muito mais coisas, tá? Tem micro-organismos, tem bactérias, vírus, enfim. O ar é uma mistura, eu tenho várias substâncias misturadas. Então eu tenho uma mistura, tem mais de um constituinte, tá? É mais fácil de determinar o que é uma mistura, tá? A gente já sabendo o que é uma substância, se eu tenho mais de uma substância junta, eu tenho então uma mistura. E quase tudo na natureza se apresenta na forma de mistura. Água, por exemplo, é uma substância. Mas onde é que você encontra água pura? Só água.
a água que sai da torneira não é só água. Ali tem água, tem sais, tem micro-organismos, tem cloro. A água do mar também não é só água. Tem água, tem muito sal, tem micro-organismos. Água de rio também não é só água. Também tem sais, micro-organismos. Até a água da chuva também é carregada com micro-organismos, partículas de poeira. O ar a gente já está vendo que não é uma substância, é uma mistura. As rochas, os minerais, tudo se apresenta como mistura. Até a matéria do nosso corpo é uma grande, gigantesca, enorme, imensurável mistura de substâncias. A maior parte da matéria se apresenta como mistura, tá? E a gente vai então classificar as misturas em dois tipos: homogêneas e heterogêneas. Homogêneas vão ser aquelas misturas que, quando a gente olhar, a gente vai ver uma coisa só. Para falar de forma mais bonitinha, para não ficar falando coisa só, vamos chamar de fase. Fase com S. Então, se eu olho e vejo uma única fase, eu tenho uma mistura homogênea. Nesses dois copos, vocês conseguiriam me dizer quantas substâncias eu teria em cada um deles? Vou dizer que em um desses copos eu tenho água com açúcar, no outro copo eu tenho água com sal. Qual é qual? Não dá para diferenciar, né? O único jeito de saber seria tomando. Visualmente, são uniformes. Eu vejo uma única coisa. Se você pegar um copo com água e colocar uma colher de açúcar, dissolver, você não vai ver água e açúcar. Você vai ver um único líquido lá, transparente, sem cheiro. Se você pegar um copo de água com sal, do mesmo jeito. Você não vai conseguir ver diferença. Vai ver uma fase só, tá certo? Já as misturas chamadas de heterogêneas, elas vão apresentar mais de uma fase. Pode ser duas, pode ser três, pode ser 10, enfim. Se apresenta mais de uma fase, e fase é tudo aquilo que eu consigo ver, que eu consigo diferenciar visualmente. Então, se tem mais de uma, eu vou dizer que essa mistura é heterogênea. Isso aqui, ó, aquela pedrazinha de paralelepípedo que a gente usa para pavimentar as ruas, é uma mistura. Eu tenho ali sílica, eu tenho ali feldespato, tem mica, enfim, dependendo da composição tem calcita, tem um monte de minérios ali, tá? Um monte de minerais misturadinhos. E você olha, você percebe que tem uns pontinhos pretos, tem uma massa branca, tem uma massa cinza. Você vê coisas diferentes, você vê fases diferentes. Então, óbvio que é uma mistura e é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque tem mais de uma fase. Porque eu olho e vejo mais de uma coisa. Vejo mais, consigo identificar visualmente mais de uma entidade. Um copo de água com óleo, do mesmo jeito. Você consegue ver que tem água e óleo. Existem aqui duas fases, certo? Então, essa mistura ela é heterogênea, tá bem? Um copo de água da torneira é uma mistura homogênea. Você vê uma única fase. Aqui dentro tem dezenas, se não centenas, de substâncias diferentes. Tem íons de cloro, de sódio, de fósforo, de potássio, de enxofre, de alumínio. Tem uma infinidade de micro-organismos, enfim. É uma grande de uma mistura. Mas a gente olha, vê uma única coisa, vê uma única fase, então ela é homogênea, tá? Nesse exemplo aqui, ó, a gente está vendo uma coisa líquida e está vendo aqui umas pedrinhas de gelo. Nesse exemplo, vou dizer para vocês o seguinte: eu tenho aqui um copo de água,
gelo, açúcar e sal. Tenho aqui essas entidades aqui, não vou dizer o nome ainda não, tenho aqui essas entidades aqui, água, gelo, açúcar e sal, tá? Quantos a gente consegue ver? Quantos a gente consegue diferenciar visualmente? Apenas 2, né? Então, nós estamos vendo aqui duas fases, certo? Percebo a fase líquida e a fase sólida. Duas fases é o que eu vejo. Mas perceba que lá dentro existem essas entidades aqui. Quantos componentes? Aí vem outro conceito para a gente, o conceito de componente. E aí, componente é a substância que a gente está falando, é a substância propriamente dita. Quantos componentes eu vou ter nesse copo aqui? Eu tenho água, eu tenho açúcar, eu tenho sal e eu tenho gelo. Mas veja, gelo e água são a mesma coisa, não é verdade? Gelo e água são a mesma coisa. A diferença é que gelo é água sólida. Então, são o mesmo componente. Gelo e água é uma coisa só. Então, ó, eu tenho água, eu tenho açúcar e eu tenho sal. Então, percebam que, apesar de água e gelo aqui serem fases diferentes, água e gelo aqui são o mesmo componente, o componente água. Tá bem? Então eu tenho 3 componentes. Componente é a substância que está lá dentro da mistura. Fase é aquilo que eu identifico visualmente. Então é possível que uma mistura apresente uma quantidade de fases diferente da quantidade de componentes. O exemplo mais claro e simples é esse. É quando a gente tem água e gelo juntos, tá? Porque água e gelo são a mesma coisa. Não caiam em pegadinhas desse tipo, tá bem? Água e gelo é uma substância só, substância água. Então eu tenho açúcar e sal. Eu teria aqui nesse caso 3 componentes e 2 fases, tá bem? Fazendo um apanhado, um recapitulado bem rapidinho de tudo que a gente viu. Substância é uma forma de apresentação da matéria que vai apresentar as suas entidades específicas constantes, vão ter um único constituinte. Átomos de um mesmo elemento químico em proporções próprias definidas, que vão apresentar propriedades e características definidas. Essas substâncias, elas podem ser simples, se forem sempre de um mesmo elemento químico, ou compostas, se forem de mais de um elemento químico. Podemos ter, então, misturas, que são apresentadas por 2 ou mais substâncias. Quando a matéria se apresenta na forma de 2 ou mais substâncias, eu tenho uma mistura. E essas misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase, que eu consigo ver uma única coisa. Heterogênea é aquela que apresenta mais de uma fase e a gente consegue identificar visualmente mais de uma coisa, tá? Fase, como eu falei, é aquilo que eu vejo. Componente é a substância que está presente lá dentro, tá bem? Então é isso, pessoal. Sobre substâncias e misturas, é simplesmente isso. É simples assim. E até a próxima.